Em 2021, um estudo publicado na revista Scientific Reports, do grupo Nature, afirmou que uma antiga cidade no Vale do Jordão foi destruída por uma explosão equivalente a uma explosão aérea devastadora, comparável a eventos cósmicos históricos. Temperaturas acima de 2.000 graus Celsius, cerâmica derretida, quartzo chocado. Uma camada de destruição com 1,5 metro de espessura. Os pesquisadores sugeriram algo impensável. Essa cidade pode ser a Sodoma descrita na Bíblia. Mas então veio a reviravolta. Em 2025, o estudo foi oficialmente retratado. A ciência voltou atrás. Ou voltou. O que realmente aconteceu naquela planície há quase 3.600 anos? Para entender essa história, precisamos voltar ao começo. Muito antes dos laboratórios, dos gráficos e das retratações acadêmicas. Precisamos voltar à noite em que tudo terminou. Imagine uma noite sem lua no Vale do Jordão, há aproximadamente 3.650 anos. O ar está denso, quente, impregnado com o cheiro acre de betume que escapa pelas fissuras do solo, misturado ao aroma seco da poeira mineral que cobre tudo nessa depressão que já era, naquele tempo, o ponto mais baixo da superfície terrestre. 8.000 pessoas dormem protegidas por muralhas de tijolos de barro com 4 metros de espessura e 30 de altura. Um palácio de 5 andares domina a colina mais alta da cidade e dentro dele, ânforas de azeite refletem a luz bruxuleante das últimas tochas. Nos pátios internos, o som de água corrente ecoa suavemente, alimentado por nascentes naturais que os engenheiros da cidade canalizaram com uma habilidade que rivalizava com a de qualquer civilização contemporânea. A cidade é a maior do vale inteiro, 7 ou 8 vezes maior que a Jericó da mesma época, e seus habitantes não fazem ideia de que estão vivendo as últimas horas de suas vidas. Então algo acontece. Algo que nenhuma tecnologia humana daquele tempo poderia produzir. Em uma fração de segundo, uma luz mais intensa que 1.000 sóis rasga o céu acima do vale. A temperatura no solo dispara para além de 2.000 graus Celsius. Os tijolos de barro derretem como cera. A cerâmica se funde em massas disformes de vidro. Os corpos humanos são desarticulados e fragmentados com uma violência que nenhuma batalha poderia causar. As muralhas, aquelas muralhas imensas que levaram gerações para erguer, são arrancadas de suas fundações e arremessadas como se fossem feitas de papel. Em menos de meio segundo tudo acaba. A cidade desaparece. E no lugar onde existia uma das civilizações mais prósperas do antigo Oriente Médio, resta apenas uma camada escura de cinzas, carvão e destruição com 1,5 metro de espessura. Uma camada que ficaria selada sob o solo por milênios, esperando que alguém viesse perguntar: o que aconteceu aqui? Para entender o que os arqueólogos encontraram nas últimas 2 décadas, precisamos voltar ao texto que primeiro registrou essa catástrofe. O livro de Gênesis, no capítulo 19, descreve a destruição de Sodoma e Gomorra com uma linguagem que durante séculos foi tratada como metáfora, como exagero poético de escribas antigos tentando explicar a ira divina. A narrativa bíblica situa as cidades na planície do Jordão, uma região que o próprio texto compara ao Jardim do Éden e à terra do Egito pela sua fertilidade extraordinária. Gênesis 13, versículo 10, descreve Ló levantando os olhos e contemplando toda aquela planície verde e irrigada antes de escolher viver ali. Era uma terra onde a água brotava em abundância, onde as oliveiras carregavam frutos gordos e perfumados, onde o trigo crescia dourado sob um sol implacável e os rebanhos engordavam nos pastos que margeavam o rio. O cheiro era de vida, de terra molhada, de flores de romanceira abrindo nas manhãs quentes do Levante. Sodoma, segundo a narrativa bíblica, era a cidade principal entre 5 que ocupavam essa planície: Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. O texto de Gênesis 14 as chama de cidades do Vale de Sidim e menciona que esse vale era cheio de poços de betume, uma substância escura e pegajosa, derivada de petróleo, que impregnava o ar com um odor sulfuroso forte o bastante para irritar os olhos.
As caravanas que cruzavam a planície carregavam consigo o cheiro adocicado da mirra e do incenso, que se misturava ao fedor do betume em uma combinação que os viajantes antigos reconheceriam a quilômetros de distância. Abraão e Ló se separam, e Ló escolhe a planície fértil, enquanto Abraão fica com as terras altas e pedregosas de Canaã. A escolha de Ló é compreensível. Qualquer pastor nômade do segundo milênio antes de Cristo, acostumado a contar suas riquezas pelo número de cabeças de gado e pela abundância de poços de água, escolheria aquele vale sem hesitar. Os rebanhos teriam pasto de sobra, a água correria o ano todo, e as cidades ofereceriam mercados onde trocar lã por grãos, couro por cerâmica, trabalho por proteção. Quem não escolheria viver no paraíso? Mas o texto bíblico descreve uma degradação moral progressiva nessas cidades. Os habitantes são descritos como arrogantes, fartos, indiferentes aos pobres e praticantes daquilo que o profeta Ezequiel, séculos depois, chamaria de abominações. A narrativa do capítulo 19 de Gênesis é perturbadora em sua crueza. 2 anjos chegam à cidade. Ló os recebe em sua casa, e os homens de Sodoma cercam a residência, exigindo acesso aos visitantes. A cena é caótica, violenta, permeada por gritos e empurrões contra a porta de madeira de cedro, que Ló tenta manter fechada. Os anjos ferem os agressores com cegueira, e então vem o aviso: saiam daqui, porque vamos destruir este lugar. Na manhã seguinte, quando o sol mal despontava sobre as montanhas de Moabe, tingindo o céu de laranja e púrpura, e os primeiros raios iluminavam as águas paradas do vale que em breve deixaria de existir, Ló e sua família fogem em direção à pequena cidade de Zoar. Ló hesita. O texto registra essa hesitação, e os anjos precisam literalmente pegar a mão de Ló, de sua mulher e de suas 2 filhas para arrancá-los dali. É um detalhe humano que atravessa os milênios, a dificuldade de abandonar tudo o que se construiu, mesmo quando a destruição é iminente e inevitável. O texto diz que então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, vindo do Senhor desde os céus. A palavra hebraica usada para enxofre é gofrit, e para fogo é esh, palavras que não deixam margem para ambiguidade. Abraão, que estava nas colinas perto de Hebrom, a dezenas de quilômetros de distância, olha para baixo em direção ao vale e vê a fumaça subindo da terra como a fumaça de uma fornalha. A imagem é de destruição total. A planície inteira, com todas as suas cidades, toda a vegetação, todos os habitantes, reduzida a cinzas e sal. E a mulher de Ló, que olhou para trás contra a ordem expressa dos anjos, transformada em uma coluna de sal, congelada para sempre no gesto da hesitação, da saudade do que ficou para trás, do apego ao que já não podia ser salvo. Durante mais de 3.000 anos, essa narrativa permaneceu exatamente assim. Uma história bíblica poderosa, carregada de significado teológico, mas sem qualquer evidência material que a sustentasse. Até que, no início do século XXI, alguém decidiu procurar no lugar certo. A busca pelas cidades bíblicas da planície tem uma história longa e cheia de reviravoltas. Em 1924, o arqueólogo americano William Foxwell Albright, considerado o pai da arqueologia bíblica, liderou uma expedição ao sudeste do Mar Morto e encontrou um sítio chamado Bab ed-Dara. Albright acreditava que as cidades destruídas estavam naquela região sul, talvez até submersas sob as águas rasas da bacia meridional do Mar Morto. Essa teoria dominou o pensamento acadêmico por quase um século. Em 1973, os arqueólogos Walter Haast e Thomas Schaub conduziram uma pesquisa mais ampla na mesma região e descobriram 4 sítios adicionais ao sul de Bab ed-Dra: Numeira, Safi, Feifa e Canazir. 5 sítios antigos, todos da mesma época, todos ao redor do Mar Morto. A coincidência com as 5 cidades bíblicas era tentadora demais para ser ignorada. As escavações em Bab ed-Dra e Numeira revelaram cidades da Idade do Bronze Antigo que foram violentamente destruídas por fogo. Em Numeira,
os arqueólogos encontraram uma camada de destroços queimados com até 40 centímetros de espessura, cobrindo toda a área escavada. Vigas de madeira carbonizadas jaziam sobre os pisos das casas, selando tudo o que havia embaixo. Os paleoetnobotânicos que analisaram os restos alimentares em Bab ed-Jadara encontraram vestígios de trigo, cevada, tâmaras, ameixas, pêssegos, uvas, figos, pistache, amêndoas, azeitonas, lentilhas, grão de bico e melancia. Uma dieta tão rica e variada que refletia uma civilização próspera e sofisticada. Os esqueletos encontrados indicavam pessoas com estatura entre 1,75 m e 1,93 m, notavelmente altos para uma cultura tão antiga. E no cemitério de Bab ed-Dra, estimativas apontam para mais de 20.000 túmulos, contendo os restos de aproximadamente 500.000 pessoas, um número que atesta uma ocupação densa e prolongada da região. Aqui está o primeiro fato pouco conhecido que merece atenção. Em Numeira, durante as escavações das décadas de 1970 e 1980, os arqueólogos encontraram um vinhedo inteiro com uvas preservadas de 4.000 anos, mantidas intactas pela aridez extrema do deserto. Moisés, séculos depois, faria referência às vinhas de Sodoma no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 32. Era como se a própria terra estivesse confirmando a memória do texto sagrado. Mas havia problemas sérios com a identificação de Bab ed-Adara como Sodoma. A destruição do sítio foi datada por volta de 250 a.C., pelo menos 400 anos antes da época em que a maioria dos estudiosos situa Abraão. Além disso, Bab ed-Adra e Numeira não foram destruídas ao mesmo tempo, contrariando o relato bíblico de uma destruição simultânea. E o próprio tamanho do sítio era modesto, apenas 4 hectares, uma cidade pequena demais para ser a Sodoma grandiosa descrita em Gênesis. Foi então que um arqueólogo chamado Stephen Collins decidiu reler o texto bíblico com olhos novos. Collins, professor da Trinity Southwest University, em Albuquerque, Novo México, percebeu algo que muitos haviam negligenciado. Gênesis 13 descreve Abraão e Ló parados entre Betel e Ai, na região montanhosa central, quando Ló levanta os olhos e contempla a planície do Jordão. De Betel e Ai, é simplesmente impossível enxergar o extremo sul do Mar Morto. O que se vê dali é o Vale do Jordão ao norte e ao nordeste do Mar Morto. Collins concluiu que gerações de arqueólogos haviam procurado no lugar errado. Em 2005, Collins iniciou as escavações em Tal el-Hammam, um sítio monumental localizado a 11 quilômetros e 700 metros a leste do Rio Jordão e a 12 quilômetros e 600 metros ao nordeste do Mar Morto, na governadoria de Amã, na Jordânia. O que ele encontrou ultrapassou todas as expectativas. Tal el-Hammam cobria uma área de aproximadamente 36 hectares, com uma colina superior que se eleva cerca de 30 metros acima da planície. O sítio havia sido ocupado desde o período calcolítico, no 4º milênio antes de Cristo, passando pela Idade do Bronze Antigo e Médio até a Idade do Ferro. Mas foi a Idade do Bronze Médio, entre 1900 e 1650 a.C., que revelou a fase mais espetacular da cidade e sua destruição mais devastadora. Segundo fato pouco conhecido, quando a equipe de Collins escavou o complexo do portão da cidade, descobriu um portão monumental construído no estilo palaciano minoico, com colunas e bancos de pedra em seu interior. Gênesis 19, versículo 1, descreve Ló sentado no portão de Sodoma quando os anjos chegaram, e os arqueólogos encontraram exatamente isso. Assentos de pedra dentro da estrutura do portão, onde anciãos ou figuras de autoridade se sentariam. O arquiteto do sítio, Lynn Rittmeyer, declarou em 2012 que o principal e único portão de Tal el-Hammam havia sido encontrado. A cidade também possuía algo extraordinário: água quente e fria corrente, fornecida por 2 nascentes localizadas dentro dos muros da cidade, uma quente e uma fria. O próprio nome árabe do sítio, Tal el-Hammam, significa Colina dos Banhos Quentes. Em setembro de 2021,
Uma equipe de 21 pesquisadores publicou um estudo na revista Scientific Reports, da editora Nature, apresentando evidências de que Tall el-Hammam havia sido destruída por volta de 1650 a.C. por um evento cósmico catastrófico. A camada de destruição encontrada em toda a cidade, com cerca de 1,5 metro de espessura, continha concentrações extraordinárias de quartzo chocado, indicando pressões de 5 a 10 gigapascais. Havia cerâmica e tijolos de barro derretidos, carbono semelhante a diamante, fuligem, esferas ricas em ferro e silício, esferas de carbonato de cálcio provenientes de gesso derretido, e vestígios de platina, irídio, níquel, ouro, prata, zircônio e cromita fundidos. Experimentos de aquecimento indicaram temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius. O complexo palaciano de 4 a 5 andares teve seus 12 metros superiores completamente demolidos. A muralha de 4 metros de espessura foi arrancada de suas fundações, e os restos humanos encontrados mostravam desarticulação extrema e fragmentação esquelética. Terceiro fato pouco conhecido, e talvez o mais impressionante. Os pesquisadores descobriram que o evento despejou uma quantidade massiva de sal sobre a região, elevando a salinidade do solo a cerca de 4% do peso, um nível que torna qualquer agricultura impossível. Essa contaminação salina provocou o abandono de aproximadamente 120 assentamentos num raio de mais de 25 quilômetros, e a região permaneceu deserta por 300 a 600 anos. É difícil não pensar na mulher de Ló, transformada em coluna de sal, ou na descrição bíblica de toda a planície tornando-se estéril. É fundamental, porém, registrar que essa história não é simples nem consensual. O artigo de 2021 enfrentou críticas severas desde sua publicação. Em março de 2022, os geólogos Scott Jarrett e R. Scott Harris publicaram uma resposta na mesma revista, afirmando que não encontraram evidência mineralógica ou geoquímica suficiente para sustentar um impacto cósmico. Em 2025, os físicos Mark Boslow e Ari Bruno argumentaram que as comparações com o evento de Tunguska, na Rússia, de 1908, eram fundamentalmente equivocadas, baseadas em dados superestimados sobre temperaturas e velocidades de vento propagados por fontes secundárias imprecisas. Em abril de 2025, a Scientific Reports retratou formalmente o artigo original, declarando que os editores não tinham mais confiança nas conclusões apresentadas. 11 dos 21 autores discordaram da retratação, e o autor correspondente, Allen West, anunciou a intenção de republicar o trabalho com novos dados em outro periódico. Essa controvérsia não diminui a importância do sítio. Tall el-Hammam permanece como um dos sítios arqueológicos mais significativos da região do Vale do Jordão. A destruição da cidade na Idade do Bronze Médio é um fato indiscutível, mesmo que o mecanismo exato dessa destruição continue sendo debatido. Há quem defenda um terremoto massivo ao longo da falha do Vale do Rift, uma das mais ativas do planeta, capaz de liberar depósitos subterrâneos de betume e gás que se inflamariam ao contato com o ar ou com faíscas geradas pelo próprio tremor. Há quem proponha uma combinação de fatores geológicos que teriam tornado toda a planície uma armadilha mortal à espera de um gatilho. Há quem mantenha a hipótese do evento cósmico com novas evidências que pretendem apresentar em futuras publicações. E há quem simplesmente diga que qualquer que tenha sido a causa natural, ela foi o instrumento através do qual uma vontade maior se manifestou. O arqueólogo israelense Aren Meir, da Universidade Bar Ilan, observou que destruições com características semelhantes, incluindo tijolos vitrificados e temperaturas extremamente altas, foram encontradas em outros sítios do Levante Antigo, como Tel es-Safi, a antiga Gate dos Filisteus, destruída por volta do ano 1000 a.C. pela conquista de Hazael de Aram. A destruição de cidades antigas, lembrou Meir, era frequentemente catastrófica, e nem sempre precisamos invocar meteoros para explicá-la. Entre os milhares de pessoas que acompanham esse debate com a respiração suspensa está Renata Oliveira dos Santos,
de 46 anos, nascida em Governador Valadares, Minas Gerais, e hoje moradora de Belo Horizonte, onde trabalha como professora de História em uma escola estadual do bairro Padre Eustáquio. Renata cresceu ouvindo a história de Sodoma e Gomorra nas reuniões de oração que sua avó conduzia na sala de estar da casa da família. Uma sala pequena com piso de cimento queimado, imagens de santos nas paredes e o cheiro permanente de café coado no pano. Para a avó de Renata, Dona Conceição, a história não era alegoria nem metáfora. Era verdade pura, tão real quanto o rio doce que passava pela cidade. Em 2019, Renata assistiu a um documentário sobre Tal el-Hammam e sentiu algo que descreve como um choque silencioso. Ali estavam cientistas de universidades americanas com equipamentos de milhões de dólares, encontrando exatamente o que o texto bíblico descrevia. Uma cidade próspera destruída por fogo vindo do céu, uma planície inteira coberta de sal, um abandono que durou séculos. Renata começou a estudar o tema obsessivamente. Leu o livro de Stephen Collins, Discovering the City of Sodom, publicado em 2013, acompanhou os artigos acadêmicos, assistiu a palestras online. Em 2023, usou suas economias para fazer uma viagem à Jordânia com um grupo de peregrinos brasileiros. Quando pisou no solo de Tal el-Hammam, quando sentiu sob os pés aquela terra seca e quente, quando viu com os próprios olhos os restos da muralha destruída e tocou com as mãos os fragmentos de cerâmica que ainda jaziam espalhados pela superfície, Renata chorou. Não de tristeza, não de alegria exatamente, mas daquele tipo de emoção que acontece quando algo que você sempre acreditou se materializa diante dos seus olhos. Minha avó morreria feliz sabendo disso, disse ela ao guia jordaniano, que a observava sem entender as lágrimas daquela brasileira de cabelo cacheado e olhos vermelhos ajoelhada na poeira do deserto. Hoje, Tal el-Hammam permanece como um sítio arqueológico ativo sob a jurisdição do Departamento de Antiguidades do Reino Hachemita da Jordânia. As escavações, que começaram em 2005 e se estenderam por mais de uma década de temporadas de campo, produziram uma quantidade extraordinária de artefatos e dados. O sítio não é um destino turístico convencional. Não há bilheteria, nem centro de visitantes com ar-condicionado, nem lojinha de lembranças. Quem chega encontra uma paisagem austera, varrida por um vento seco que carrega partículas finas de poeira e sal, um vento que resseca os lábios em minutos e obriga os olhos a se estreitar contra a luminosidade brutal do sol jordaniano. A temperatura no verão ultrapassa facilmente os 45 graus Celsius e o ar trêmula sobre as pedras como se o próprio calor fosse uma entidade visível. A planície ao redor do sítio ainda carrega as cicatrizes daquela contaminação salina antiga. A vegetação é esparsa, resistente, adaptada a um solo que durante séculos rejeitou qualquer semente. As nascentes que outrora alimentavam a cidade com água quente e fria ainda existem e é possível sentir a diferença de temperatura ao colocar as mãos em cada uma delas. Uma experiência estranhamente íntima de conexão com pessoas que fizeram o mesmo gesto há quase 4.000 anos. Os bancos de pedra no portão da cidade ainda estão lá, gastos pelo tempo, mas reconhecíveis, e é impossível não imaginar Ló sentado ali numa tarde qualquer, observando caravanas de mercadores chegando com especiarias da Arábia e tecidos do Egito. Uma curiosidade que poucos conhecem é que a disputa sobre a localização de Sodoma não é moderna. Já no século XIX, exploradores como William Thompson, Charles Wilson e Claude Conder colocavam as cidades ao nordeste do Mar Morto, exatamente onde Tal el-Hammam se encontra. Foi a influência enorme de Albright, no início do século XX, que deslocou o consenso para o sul. Collins, de certa forma, não descobriu algo novo. Ele redescobriu algo que havia sido esquecido. E o fez armado não apenas com a Bíblia, mas com imagens de satélite, datação por radiocarbono e espectrometria de massa, ferramentas que os exploradores do século XIX não poderiam sequer imaginar. Outra curiosidade fascinante diz respeito ao cemitério de Bab ed-Dra, o sítio rival ao sul do Mar Morto.
As casas mortuárias onde os mortos eram depositados durante a Idade do Bronze Antigo foram todas incendiadas por fogo que começou nos telhados, um padrão que seria inexplicável em um ataque militar convencional, pois nenhum exército perderia tempo queimando um cemitério depois de conquistar uma cidade. Os arqueólogos sugeriram que detritos em chamas caíram do céu sobre essas estruturas, um detalhe que ecoa com perturbadora precisão o relato de Gênesis. E as esferas de enxofre encontradas espalhadas pela região do Mar Morto, com pureza entre 90% e 98%, uma pureza que não se encontra em nenhum depósito vulcânico do mundo, continuam sendo um enigma geológico sem explicação satisfatória. Para Renata, que voltou da Jordânia com fragmentos de cerâmica comprados legalmente em uma loja de antiguidades em Amã e que hoje os mantém em uma pequena vitrine ao lado da Bíblia surrada de Dona Conceição, a questão nunca foi apenas científica. É sobre o que significa acreditar em algo sem evidência e depois ver a evidência surgir do solo. É sobre a sensação de que a história sagrada e a história humana não são dois rios separados, mas o mesmo rio visto de margens diferentes. Existe algo profundamente perturbador e ao mesmo tempo profundamente reconfortante em caminhar sobre as ruínas de uma cidade que pode ter sido destruída há quase 4 milênios por um evento que ainda não conseguimos explicar completamente. Perturbador porque nos lembra da fragilidade absoluta de tudo o que construímos. Muralhas de 4 metros de espessura não protegem contra certas forças. Palácios de 5 andares podem desaparecer em meio segundo. Civilizações inteiras podem ser apagadas entre um nascer e um pôr do sol. E reconfortante porque nos mostra que a memória humana é mais resistente que qualquer muralha. Uma história contada ao redor de uma fogueira no deserto, repetida de geração em geração, escrita em pergaminho, copiada por monges em mosteiros medievais, traduzida para centenas de idiomas, lida em voz alta por uma avó mineira numa sala com cheiro de café, essa história sobreviveu a tudo. Sobreviveu a impérios, a guerras, a filosofias que tentaram descartá-la como mito. E agora, quando cientistas e arqueólogos voltam ao lugar onde tudo aconteceu, encontram no solo exatamente aquilo que a história sempre disse que estaria ali: fogo, enxofre, sal e silêncio. A ciência continuará debatendo. A retratação do artigo de 2021 não é o fim da história, mas um capítulo dentro dela. Novos dados serão coletados, novas análises serão publicadas, novos debates dividirão salas de conferência e páginas de periódicos acadêmicos. Antropólogos como Morag Kersel e Meredith Chesson, que passaram décadas estudando as comunidades do Bronze Antigo na planície do Mar Morto, argumentam que vincular sítios arqueológicos a narrativas bíblicas pode causar danos reais, incentivando escavações ilegais e o comércio de antiguidades roubadas por parte de pessoas que buscam uma conexão tangível com o texto sagrado. Essa preocupação é legítima e merece ser ouvida. A arqueologia não existe para provar ou refutar a Bíblia. Ela existe para compreender o passado humano em toda a sua complexidade. Talvez nunca tenhamos certeza absoluta do que destruiu aquela cidade no Vale do Jordão. Talvez a certeza absoluta não seja o ponto. O ponto talvez seja que quando abrimos o Gênesis e lemos sobre cidades destruídas por fogo do céu, e depois abrimos um relatório arqueológico e lemos sobre temperaturas de 2.000 graus, cerâmica derretida e sal cobrindo a terra por séculos, algo se conecta. Não apenas na mente, mas em algum lugar mais fundo, naquele lugar onde a fé e a curiosidade são a mesma coisa. Dona Conceição morreu em 2014, aos 89 anos, sem saber que cientistas estavam prestes a encontrar evidências extraordinárias debaixo do solo jordaniano. Renata às vezes se pergunta o que a avó diria se pudesse ver as fotos das escavações, os gráficos de temperatura, as análises químicas. E sempre chega à mesma resposta. Dona Conceição sorriria com aquele sorriso de quem nunca precisou de prova, e diria algo como: "Eu sempre soube, minha filha, sempre soube." Porque há um tipo de conhecimento que não nasce nos laboratórios nem nos livros. Nasce numa sala pequena com piso de cimento queimado,
na voz serena e inabalável de uma avó que acreditava com a mesma intensidade com que o sol impiedoso do Jordão bate nas ruínas silenciosas de uma cidade que um dia ousou desafiar o céu. E o céu respondeu: